Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Mer Minha Aldeia e ao episódio 10, a acompanhar a temporada 18 que está a decorrer. Neste vídeo vamos ver 10 torneios que já terminaram, dois dos quais são novidades. E este vídeo está a ser gravado dia 22 de março, portanto no final vamos ver também a classificação medalheira à data 2. Vamos aqui às temporadas, neste momento já estão 108 torneios terminados, vamos aqui ordenar pela percentagem, vamos aqui para os T's. Vamos começar aqui pelo Turn Taxis, que está aqui em baixo. Teve 16 jogadores nesta edição, jogado em 5 rondas. O vencedor foi o Eagle, com 10 pontos. O Carlos ficou em segundo com 8. O Running Wild terminou em terceiro com 8 pontos. Portanto, os três primeiros terminaram destacados. Aqui o Eagle venceu todas as partidas. O Carlos só perde com o vencedor do torneio. E também estava aqui o Running Wild, também só perdeu com o vencedor do torneio, neste caso na terceira ronda. Portanto, não houve aqui contestação ao vencedor. Vamos aqui ver o histórico do Ternant Taxis. Já vai na sua 10ª temporada consecutiva, não tem falhado. Normalmente nas últimas edições tem mantido o valor constante. Estas duas últimas foram 16, as anteriores foi 17, não tem variado muito. O máximo que até agora foi sempre o 19, portanto não está muito longe do que foi o máximo. O jogador com mais vitórias neste torneio é o Nidan, com 7 vitórias no torneio, e também o jogador mais medalhado, 8 nestas 15 edições, e também o jogador com mais pontos, 49 em 60. Aqui podemos ver o Eagle, que estava já ausente aqui há várias edições. Já tinha ganho este torneio na temporada 9 e 9 temporadas depois. Agora ganha outra vez este torneio pela segunda vez aqui na aldeia. O Carlos também esteve ausente da edição passada, regressa e consegue uma medalha de prata. E o Running Wild, que tinha terminado em segundo na edição passada, agora consegue, ainda assim consegue manter o terceiro lugar e garante a sua medalha de bronze. E já agora o Nidan, que é o mais medalhado aqui na aldeia, esta edição terminou em quarto lugar. Portanto, este é o histórico do Turn Taxis desta edição. Vamos agora ao Tiny Towns, que teve 13 jogadores e só foi jogado em 4 partidas. O Tadeu pronto, ganhou a partida, o torneio com 8 pontos. O Toddy terminou em segundo com 6. O André terminou com 6 pontos em terceiro. E ainda temos aqui alguns com 6 pontos, que é o Zizamel e o Bernardo, ambos terminaram com 6 pontos. Vamos ver o que é que aconteceu nestas partidas. Portanto, o Tadeu ganhou as 3 partidas. O Toddy só perde com o vencedor do torneio. O André Gu também estava invicto para a última ronda, também perde com o vencedor do torneio e termina em terceiro. Depois temos aqui, neste caso, o quarto classificado, que ficou fora das medalhas, o Todd, que perdeu contra o Toddy, e o Bernardo perdeu contra o terceiro classificado. Pronto. Aqui na aldeia, presumo que esta foi a segunda edição, vamos cá confirmar, exatamente, foi a segunda, e número igual à temporada passada, não houve variação, e jogadores diferentes a ganhar. O Toddy é o único que repete do pódio da temporada passada e também é o jogador com mais pontos neste momento, 8 em 9. E como podem ver, não houve assim grandes variações. Já agora vamos ver aqui o Tadeu se estreou esta edição. Não, por acaso já tinha-se estreado na temporada 9. É a sua primeira medalha, por acaso. Vamos cá ver. Ele tinha-se estreado na temporada 9, só tinha ido a 3 torneios. E agora 9 temporadas depois, regressa e sai aqui com a sua primeira medalha, por isso muitos parabéns na sua primeira medalha aqui na aldeia. E por cima da Douro. Portanto, este foi o histórico. Vamos ver na próxima edição o que é que vai acontecer aqui ao Tiny Talks. Tracking the World é o próximo que temos aqui na lista. O Tracking, que foi jogado por 10 participantes e teve 4 partidas. O David foi o vencedor com 8 pontos. O Carlos terminou com 6. O JDCM 2001 também terminou com 6 pontos, portanto, os 3 primeiros. Aqui na visão geral, portanto, o David ganhou as 4 partidas. O Carlos só perde com o vencedor do torneio na terceira partida.
E o JDCM perde que o vencedor do torneio na primeira ronda, de resto ganha as outras partidas. Aqui no histórico, eu penso que é um regresso. Não, por acaso esteve na temporada passada. Foi na anterior é que regressou. Portanto, conseguiu se manter, já não é mau. Participantes 10 baixou em 1, mas pronto, é um daqueles torneios que já há algumas temporadas anda aqui ali nos 10 jogadores, a ver se sobrevive. Esperamos que mantenha-se. O jogador com mais vitórias nestas 11 edições é o Carlos com 6. Há vários jogadores que já ganharam pelo menos 8 medalhas. E o Carlos é o jogador com mais pontos, 45,5 em 52. Portanto, não falha muitas vezes quando participa. Portanto, o David ganha a sua terceira medalha de ouro neste torneio. Já não ganhava desde a temporada 10. O Caruso, que estava aqui estava numa sequência de 5 vitórias consecutivas, desta vez não ganha, mas fica em segundo, garante a sua medalha de prata. E o JDCM 2001, depois de 3 temporadas a participar, finalmente consegue aqui sair com a medalha de bronze no Track in the World. Portanto, vamos esperar que na próxima edição volte a aparecer, que era bom sinal. Agora vamos aqui ao multiplayer, que é o trio, que teve 27 jogadores, foi jogado em 4 rondas. Aqui há uma igualdade pontual. Este é um jogo que eu já vou explicar. Portanto, houve uma igualdade pontual entre a Inês, o André, o Vítor e o Maurício, todos com 13 pontos. E isto é muito provocado pela como este jogo é jogado, porque o primeiro jogador é quem consegue o primeiro jogador provoca logo ao final do jogo, quando cumpre os requisitos, ganha os pontos máximos e os outros jogadores só ganham um ponto, que é dividir, é zero, mas dividem entre eles, ou seja, não há aqui uma divisão do segundo e terceiro lugar, portanto é igual. Por isso, é normal haver aqui, se o jogador não ganha todas as partidas, é normal ver se estas desigualdades. Provavelmente vai ter de levar pelo menos mais uma ronda para tentar separar aqui as pontuações. Mas pronto, vamos ver o que é que acontece na próxima edição. Aqui, portanto, podemos ver a Inês ganha 3 das partidas, só na segunda não. É o mesmo caso para o André Vitor. E o Ed Maurício também ganha 3 das partidas, só uma é que não ganha, e por isso é quase uma pontuação depois classificada pelo médio dos pontos dos oponentes. O trio, nesta edição, que é a segunda, aumentou em 8 jogadores esta edição, e é um pódio completamente diferente, portanto não há aqui repetições, e o Ed Maurício é o jogador com mais pontos, 22 em 8 partidas. Portanto, vencedores diferentes, não há aqui muitas novidades. Agora vamos ver só aqui o caso da Inês, que é a sua primeira medalha de ouro. Vamos cá ver este aqui. Nesta edição já tinha ganho a sua primeira medalha no Draft and Written Records e agora ganha a sua primeira medalha aqui de ouro na edição. Por isso, parabéns pela primeira medalha de ouro. E o André Vitor, que penso que se estreou nesta edição. Já agora vamos dar aqui uma análise muito rápida. Portanto, ele já vai com 3 medalhas de ouro, uma de prata no trio, que foi agora, e 2 medalhas de bronze. Pelo menos é o scoring. Ele ainda tem alguns torneios por concluir, portanto, vamos ver o que é que acontece até o final. E pronto, isto era o trio. Vamos agora ao Umbrella, que foi um daqueles que teve menos jogadores, foi o mínimo possível, que era 8. Em 4 partidas, a Cris foi o vencedor com 8 pontos, o Kells ficou em segundo com 6 e o JDCM 2001 terminou em terceira em igualdade pontual com o André Gu, o Cris, o David, até o sexto, foi todos com 4 pontos. Aqui na visão geral, tanto o Cris ganhou as 4 partidas, o Kells só perde com o vencedor do torneio na primeira, mas o resto ganha as outras partidas. O JDCM só perde com o primeiro e com o segundo, por isso é que fica em terceiro. E o André Gu perde com o David e com
com o vencedor do torneio, o Cris perde com o terceiro e com o quarto, e o David perde as duas primeiras partidas e ganha as últimas, mas não é suficiente. Portanto, isto foi o Umbrella. Vamos ver aqui o histórico, que vai na sua segunda edição. Vamos ver o que é que vai acontecer na próxima edição. Portanto, vencedores diferentes esta edição. Aqueles volta a repetir, portanto, é neste momento o jogador mais medalhado, duas medalhas. E há vários jogadores com 6, portanto, também são poucas rondas ainda. Portanto, a Gris, que na edição passada teve quase no final da tabela, agora consegue dar um grande salto na tabela e terminar em primeiro. O Keles volta a repetir o seu segundo lugar e o JDCM recebe aqui uma medalha de bronze logo na edição de estreia. Portanto, aqui foi o histórico desta edição. Vamos ver se o jogo se mantém para a próxima. Vamos agora aqui ao Valbara. Um jogo relativamente rápido e que teve 12 participantes. O Ocran foi o vencedor com 6 pontos. Ok, isto então foi interessante. O Cris terminou com 6 pontos, o Souza também com 6, o Ricardo também com 6, portanto os 4 primeiros todos com 6. Portanto, o jogo deve ter sido 4 partidas, que é o caso. Portanto, o Ocran só perde com o segundo classificado, mas mesmo assim garante a medalha de ouro. O Cris perde na primeira ronda, mas consegue garantir a medalha de prata. O Souza perde com o David na primeira ronda, mas de resto ganha as outras partidas e consegue a medalha de bronze. E o Ricardo sai aqui só com uma derrota com o Jessi, mas consegue ainda assim garantir a medalha de bronze. Não, quarto lugar. Portanto, ficou fora das medalhas. Vamos ver aqui o Valbara, o seu histórico, que já vai na quinta edição. Até agora, o jogador que mais vezes ganhou foi o de Azul, logo nas duas primeiras participações. O Souza é o jogador com mais medalhas, 3. E o Cris, o jogador com mais pontos, 16 em 23. Aqui podemos ver o Ocran, que se estreou logo na estreia deste torneio. Agora, na sua quinta participação, ou melhor, na quarta do Ocran, consegue sair aqui com a primeira medalha e ainda por cima a medalha de ouro. O Cris também teve um percurso semelhante, estreou-se logo na primeira edição e agora na sua quinta tentativa consegue sair com uma medalha de prata. E o Souza tinha ganho a edição passada, agora ganha a medalha de bronze e completa aqui o set das 3 medalhas possíveis aqui no Valbara. Portanto, história do Valbara. Vamos aqui ao Verdante, que teve 10 jogadores, mas foi só jogado em 5 rondas. Portanto, o David foi o vencedor com 10. Depois o segundo classificado, o terceiro, portanto, o Divinal, o Sérgio, o São, o Edu Santos, a Cris, todos terminaram com 6 pontos. Vamos ver o que é que aconteceu. Portanto, o David ganhou todas as partidas. O Divinal perde com o primeiro e com o quarto. O resto ganha as outras. O Sérgio perde com o vencedor do torneio e com o segundo classificado. O Edu Sant perde com o primeiro classificado na primeira ronda e perde com o quinto. E a Cris perde com o Ferreira e com o Dead Fox, mas ganha as outras partidas, mas também ficou fora das medalhas. Vamos ver aqui o histórico do Verdun, que vai na sua segunda edição. Baixou em 5 o número de jogadores. E os jogadores são vencedores diferentes e somente o Sérgio San é que consegue manter um lugar no pódio nesta edição, face à temporada passada, e há vários jogadores com 8 pontos em 10 rondas. Portanto, o David na edição passada ficou à porta das medalhas, desta vez consegue sair com uma medalha de ouro. O Divinal, a mesma história, desta vez com uma medalha de prata, e o Sérgio Santos tinha ganho, agora 10 para terceiro, mesmo assim mantém o pódio, e por acaso o quarto tinha terminado em medalhas e agora ficou aqui à porta da medalha. Portanto, os 4 primeiros estiveram muito perto das medalhas, ou estiveram perto, ou estavam nos primeiros lugares nestas duas edições. Portanto, isto foi o Verdante, que era o último jogo que tem-se repetido. Agora vamos ver aqui as duas novidades do dia. Portanto, a primeira é o Zenit, que teve 11 jogadores e foi jogado
em 4 partidas. Portanto, nesta edição tivemos o Tritop Kaluna, que penso que é um jogador novo, com 8 pontos. O Dougie terminou com 6 pontos em segundo. O Malper também com 6. Portanto, os 3 primeiros que terminaram este torneio. Na visão geral, portanto, o Kaluna ganhou as 4 partidas. O Dougie só perde com o vencedor do torneio na última ronda. E o Malper também perde com o vencedor do torneio. Portanto, o Zenit é um tug of war, em que os jogadores estão a tentar ganhar influência nestes planetas, e há 3 formas de ganhar o jogo. É se quando os jogadores conseguem levar o planeta até cá ao final, ao seu lado, eles recolhem o planeta e entra um novo planeta aqui no mercado, no centro outra vez. E as 3 formas é: o jogador ou consegue 3 planetas do mesmo tipo, 4 planetas diferentes ou 5 planetas total. Portanto, pode ser um misto de 2 planetas de um tipo ou 2 planetas de outro, 2, 2, 1, pronto. Portanto, há aí combinações para fazer isso. O jogador que conseguir fazer isso ganha. Portanto, eles vão pondo aqui os planetas aqui deste lado e quem cumprir o requisito ganha o jogo. Só vou mostrar aqui uma partida para serem entre os 2 primeiros. Eu só vou explicar brevemente as ações, porque não há muitas. Tem muitas ações, que o jogo demora um bocadinho, mas... Portanto, os jogadores têm estas cartas. Tem aqui os créditos e a mão. E o jogador também é o seu oponente. E só podem fazer uma de 3 ações. Ou jogam uma carta aqui e pagam o seu custo, que é aqui estes créditos que estão aqui. Por exemplo, ele começa com 12, jogam a carta. Todas as cartas, a ação inicial é baixar a track em 1. Se já jogaram, por exemplo, o Adahara, tem uma especialidade. Por exemplo, vamos ver o que é que ele vai fazer a ação, mas... ok. Ele fez... Vamos ver... Ok. Descarta a sua mão, descarta a sua mão. Pronto. Pronto. Eu estava a ver se ele ia fazer a primeira ação de pôr um personagem. Vamos ver se faz. Mas, por exemplo, o seu oponente fez. Por exemplo, quando ele mete, ele faz subir. Tem estas habilidades. Portanto, podem jogar, têm de pagar os créditos e jogam para baixo. A outra opção é descartar uma carta deste tipo e do lado superior direito tem uns símbolos que é da parte de tecnologia. Ao descartarem uma carta, fazem subir o seu track em um nível e tem estes bónus. Quando, por exemplo, a track estiver cá em cima, fazem de cima para baixo todas estas ativações. E se tiverem todas as linhas, já por exemplo no nível 1, para além de fazerem a ativação que tem esta, depois fazem aqui esta aqui que está do lado. Portanto, isto é para desenvolver a tecnologia, tem as suas habilidades. E a terceira ação é jogar aqui uma carta com um destes símbolos, tal como a ciência, e ganham este benefício. E também podem aumentar a mão, que é o caso que neste momento o Dougie tem, que não é aumentar a mão, é fazer o draw até ao limite permitido. Neste caso era 5. Se conseguir virar outra vez o símbolo, pode fazer um draw até 6. Mas na próxima ronda, o jogador, se roubar este token ao Dougie e ele tem 5 cartas na mão, não pode fazer draw mais cartas até desfazer, porque o limite é 4, se não tiver esse token. Portanto, ele provavelmente vai aqui a roubar o token, exatamente o token vem do cinzento para cá. Portanto, o Dougie neste momento, se só jogar uma carta, não vai conseguir. Por exemplo, isto era o que eu queria mostrar, que ele pagou 3 créditos para jogar esta carta, porque como quem já jogou a Adahara,
As cartas que vamos acumulando na mesma facção, a segunda carta custa menos. Portanto, há vantagens de estar a apostar na mesma facção, mas às vezes também pode não sair. Por exemplo, este jogador não tem sequer uma carta vermelha em jogo, portanto, tem aqui cuidados. O jogador que atingir, e por acaso eu acho que a tecnologia não está aqui a avançar corretamente, porque eles já descartaram. O primeiro jogador que atingir este nível ganha este token, é para o primeiro. Aqui também é mobilizar, que é o token do emblema do líder, portanto são habilidades. Portanto, eu não vou. Basicamente já expliquei as 3 ações, acho que o replay não está a funcionar muito bem para a parte da tecnologia. Vamos só até ao final rápido, só para ver qual foi a forma que foi ganho. Se foi 3 planetas do mesmo tipo, 4 diferentes ou não. Por exemplo, foi aqui o Trip-Top Kaluna que ganhou 4 tokens dos planetas diferentes, por isso foi o vencedor. O Duggan não devia estar longe, tinha 3 deles, mas depois está aqui uma batalha intensa para conseguir esses tokens. Pronto, isto é mais ou menos um Tug of War para quem quiser ver no jogo. Vamos só aqui ver o jogador que acho que se estreou, que Trip-Top Kaluna, porque acho que se estreou nesta edição, exatamente, e é a sua primeira medalha aqui no torneio da aldeia, no Zenit. Os outros ele ainda, acho que se calhar, não sei se está a participar, se calhar não inscreveu-se, mas depois não participou. Portanto, primeira edição, está a participar, não estão aí concluídos. Portanto, é a sua primeira medalha de ouro, por isso muitos parabéns aqui e esperamos que voltes a participar também. Vamos ao outro torneio que também é um Tug of não é um Tug of War, mas tem a sua parte de tem semelhanças ao este que tivemos agora a ver, que é o District Noir. O District Noir, que foi jogado por 9 participantes em 4 rondas. O vencedor foi o Caruso. O Eagle terminou em segundo com 6 pontos e o Samidit também terminou com 6. Igualdade pontual também com o Zjeshi, que ficou fora das medalhas. Aqui podemos ver o Caruso ganhou as 4 partidas. O Sami só perde quando venceu o torneio. E o Eagle... espera aí que temos de ver aqui uma coisa. Pois, isto o Eagle está a dizer terceiro, mas na realidade é segundo. Porque houve uma atualização no fecheiro que mudou aqui o cálculo dos pontos dos oponentes. Embora a tabela diga agora terceiro, na realidade o Sami terminou em terceiro e não na altura terminou em terceiro agora. Só que eles atualizaram este fecheiro, por isso fiquem a par desta circunstância. Portanto, o Eagle terminou em segundo e só perde com o Caruso na quarta ronda. O Sami que teve um bye, os byes não vão ser tão prejudicados como eram antigamente. Alguns até podem considerar que estão a ser favorecidos. O Jeshi só perde com o Sami, de resto ganha as outras 3 partidas, mas não chega. Vamos aqui ver. Portanto, o District Noir é um jogo ainda mais rápido que o jogo que eu acabei de explicar. Os jogadores vão jogar este jogo durante 4 rondas e a ideia é vão colocando cartas no mercado e depois um dos jogadores tem de escolher quando é que quer recolher 5 dessas cartas, ou menos, se quiser assim desejar. E depois é por maioria, por exemplo, quem tiver a maioria das cartas de 8 ganha 8 pontos, quem tiver a maioria das cartas de 7 ganha 7 pontos. Portanto, há ali um Tug of War, uma área de influência aqui pelas estas cartas, mas tal como nas cartas negativas. Mas existe também outra forma de ganhar, que é quando um jogador tiver estas 3 cartas, e só há estas 3 cartas no jogo, se conseguirem bloquear uma delas, não se tem de preocupar para o resto do jogo. São os vencedores da partida automaticamente. Portanto, é outra forma. Mas normalmente é sempre pontos que vai ser decidido.
Podemos ver aqui uma partida. Vamos aqui ver aqui dos irmãos do Caruso e do Eagle. Vamos ver aqui do lado do Caruso. Portanto, vamos só aqui mostrar. Está aqui mais ou menos a referência. Mais de 5, quem tiver mais de 5 cartas ganha 5, 6, 7, 8. Se tiverem uma carta do 5, 6, 7 e 8, ganham mais outros 5 pontos. Depois é o somatório dos pontos negativos e os somatórios dos pontos negativos. E aquelas 3 cartas de sítio dão uma vitória imediata. Portanto, os jogadores vão colocando cartas à vez. Quando um jogador recolher, que é o caso aqui do Carlos, que recolhe todas as cartas, agora ele tem de colocar cartas aqui para o Eagles recolher, porque portanto, aqui interessa-lhe dar se calhar cartas más. Portanto, a cidade já não vai ser um fator decisivo para ganhar, porque o Carlos tem uma delas. Portanto, é uma carta que não lhe interessa. E, por exemplo, aqui o Eagle neste momento recebeu apanhou as 5 cartas mais próximas. Ele pode sempre passar até recolher algumas. Pronto. Portanto, basicamente as primeiras cartas até foram relativamente boas, não há cartas negativas, mas vamos ver. Portanto, este jogo é muito rápido, são 5 rondas. Por exemplo, aqui o Eagle apanhou logo as cartas, está neste momento a ganhar. Se calhar agora vai começar a dar cartas negativas para o seu oponente apanhar e levar. Exatamente. O Carlos está aqui a tentar passar, a ver se o seu oponente é obrigado a dar cartas boas. E agora apanha as cartas boas. As outras ficam lá. Não saem do ar. Pronto. Portanto, aqui é ver que, por exemplo, o Carlos neste momento está a ganhar nos sets e nos 5 estão empatados. O Eagle está à frente, mas sabemos que não foi esse o final do resultado. Portanto, estão a meter aqui cartas que não querem os pontos negativos. Eu diria que aqui já estava 5 pontos negativos, mas. Ok, 2. Agora o Carlos vai apanhar? Não? Não sei se. Ok. 3 pontos não acho que seja. Ok. Pronto, ele aqui faz aqui. Está a ganhar os 5. Está só perdendo nos 8, mas acho que o 7 mais ou menos está tranquilo. Para já. Ui, aqui uma disputa pelos 8. E entra aqui na disputa dos 8. E agora o Eagle não vai ter boas cartas. Esta era a última ronda. Pronto, como podem ver, o jogo é tão rápido que vê-se o jogo inteiro. Pronto, é só isto o jogo, não é nada complicado. Se quiserem, votem para que entre na próxima temporada. Vamos aqui às classificações. A data 2, dia 22 de março. Não deve ter havido muitas variações, mas mesmo assim vamos ver. Portanto, o Alvir em primeiro com 966.89, seguido do Running Wild com 963.31, o Sport com 960.57 e depois o Top 10 está o Walker em quarto, o Domain em quinto, o Nuno Moura em sexto, o Paiva em sétimo, o Bruno Silva Lopes em oitavo, o CCC em nono e o David em décimo. No medalheiro temos. No medalheiro temos, neste momento é liderada pelo David com 7 medalhas de ouro, 4 de prata e 8 de bronze, 9 medalhas no total. O Govir com 7 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, 10 medalhas. E o Domain em terceiro com 6 medalhas de ouro e 2 de prata no total. Neste momento temos 119 medalhados. Corri tão rápido, mas pronto, vamos passar aqui mais devagarinho. Quem quiser pode dar uma vista de olhos à lista ou ver o link para ver a sua posição atual ou como é que está a correr a performance aqui na aldeia. E pronto, era o último vídeo. Já vamos com 108 torneios terminados e no outro dia haverá mais outro vídeo e bons jogos a quem ainda está a jogar aqui na aldeia
nesta edição. Até à próxima. Tchau.